E eu te aconselho a não perder isso, sabe? Na direção, existem muitas direções. Muitas direções para a nossa vida que nós podemos tomar. Muitos caminhos. Podemos fazer escolhas, como eu já falei. Diariamente estamos fazendo escolhas e tomando decisões que vão nos direcionar a um lugar. Agora, se é o lugar que Deus tem para nós, é outra história. De modo geral, cada um de nós, todos os dias, faz escolhas e toma decisões. Mas se é a escolha certa, é outra história. Se é a direção certa, é outra história. E é impressionante o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito desse assunto. E é sobre isso que eu e você, que eu quero conversar contigo. Sabe, queridos, Deus, Ele nos criou para nós vivermos uma jornada provida por Ele. Esse é o plano dele, sempre foi. Deus não criou o homem para viver à parte dele. Deus não criou o homem para viver independente dele. Deus criou o homem para viver debaixo da sua tutela, debaixo do seu controle, debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção. Mas somos eu e você, desde o início, que escolhemos sair debaixo dele. Assim como Adão escolheu. Escolheu muito mal. E a escolha que ele fez repercutiu muito negativamente, não só para ele, mas para toda uma humanidade que foi gerada a partir dele. E todos nós podemos fazer escolhas e isso não é errado. A questão é, o que eu estou considerando na hora de escolher? Essa é a questão. O que eu estou levando em consideração? Deus, a gente vai aprender ao longo dessa série, que a jornada bem-sucedida, a jornada verdadeiramente abençoada, é uma jornada na direção que Deus aponta. Eu vou repetir, não tem opção. Porque de modo geral, a gente tem uma cultura muito religiosa no nosso país. Onde a gente tem a tendência de olhar Deus de duas maneiras extremas. Ou pessoas olham a Deus como um Deus irado que está sempre pronto para castigar. Ou as pessoas olham a Deus como aquele que me abençoa, sempre está me abençoando, sempre tudo que eu fizer Ele vai me abençoar. As duas visões estão erradas. Deus é um Deus equilibrado. Deus é um Deus que Ele é o abençoador, sim, está escrito, Hebreus 11:6. É necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe, só isso? E que é galardoador, abençoador daqueles que o... Amém, Ele é abençoador. Mas a bênção dele está debaixo de princípios que Ele mesmo estabelece. A minha jornada com Deus é uma jornada abençoada desde que eu me submeta ao caminho que Ele tem para mim, não ao que eu escolho seguir. Não tem como eu tomar decisões, fazer escolhas, e escolher direções, sem considerar a opinião de Deus, a direção de Deus, e depois querer a benção dele. Não tem como. E é o que eu tenho falado aqui com vocês. A gente, como igreja, a gente cai no erro de muitas vezes olhar assim e decidir assim, ó. Ah, eu tomei essa decisão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Isso aqui é melhor para mim, aquilo ali é melhor, esse caminho é melhor, legal. O que você considerou para avaliar isso? Porque a nossa avaliação é limitada, a gente pode olhar até ali. Então avalio que de repentemente, talvez esse caminho seja o melhor. E aí eu tomo uma decisão baseada nisso. E aí eu peço a Deus para me abençoar depois. Senhor, me abençoa nisso aqui. Então, sei lá, eu abri um negócio, eu me mudei de casa, eu me mudei de emprego, não consultei a Deus em nada que eu fiz. E agora estou chamando Deus para me abençoar. Então, eu tenho que parar de pedir a Deus para abençoar o que eu estou fazendo. E começar a pedir a Deus para eu fazer o que Ele já está abençoando. É diferente. Eu preciso, na sensibilidade da comunhão com Ele todo dia, na direção do Espírito Santo, porque Ele me orienta, Ele me guia, escolher a escolha que Deus tem para mim, porque na escolha que Ele tem, por trás já tem a bênção. Eu vou repetir, na proposta de Deus, por trás já tem a bênção. Agora, na nossa proposta, muitas vezes tem a destruição. Quem está entendendo isso?
Então essa série é sobre isso. É a gente aprender a andar uma jornada abençoada na direção certa, que é a direção de Deus. A direção certa não é a minha direção, Laiane. A direção certa é a direção que Ele aponta, que Ele mostra, que Ele indica. Diga amém. E essa é a jornada de Deus. A palavra de Deus está recheada de exemplos sobre isso. E é isso que eu quero te mostrar. Amém? Você está comigo? Então vamos começar por esse texto básico. Está lá em Romanos 8,14. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus. São o quê? Legal, né? Porque poderia estar escrito assim: todos os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Poderia sim ou não? Não me diz se poderia sim ou não. Poderia. Mas olha como é que o Espírito Santo registra. Não é todos os filhos são guiados, mas todos os guiados são filhos. Agora é interessante, você vai dizer, não, pastor, não é filho de Deus, não é quem é guiado pelo Espírito Santo. Está escrito em João 1,12 que filho de Deus é todos quanto receberam Jesus. Legal. Só que eu quero te mostrar que são duas palavras diferentes para filho. Porque no português é traduzido filho lá e filho aqui. Mas no original do grego, onde foi escrito tanto João quanto Romanos, as palavras são diferentes. A palavra para filhos em João 1,12 é teknon, no grego. A palavra para filho em Romanos 8,14 é ruios, no grego. São duas palavras que indicam filho diferente. Por exemplo, a minha filha tem quantos anos? 7. Ela é minha filha? A Esté é minha filha? Sim. Com 27 ela será minha filha? Mas será a mesma filha? Hã? É isso. Teknon é uma palavra que indica filho simplesmente porque nasceu dele. Então você vai lá na maternidade, tem aquele montão de criança com cara de... Quem falou joelho acertou, é isso mesmo. Criança recém-nascida tem cara de joelho, gente. Não vem pra cá dizer que não é. A minha tinha. Então você vai lá no berçário... Quem é minha filha? Se der mole, você se perde. Ah, minha filha é aquela ali. Por quê? É minha filha por quê? Porque nasceu de mim. Sim ou não? É isso que João 12 está falando. Todos quanto receberam, quanto nasceram de novo, quanto nasceram da carne quanto nasceram da água e do Espírito, como está em João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus bate um papo com Nicodemos. Então todo que nasceu de novo é filho. Filho, legal, você é filho de Deus. Filho por novo nascimento. Filho porque agora houve uma adoção. Em Gálatas está escrito, o Espírito que nos adota como filhos. Filho porque agora Ele mudou a nossa natureza. Filho porque agora o Espírito Santo habita em você e você é nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez. Giovanni, me dá mais um pouquinho de retorno, por favor, para não ficar rouco. Quem está entendendo? Então, quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, é lógico, você se torna filho de Deus. Você se torna teknon de Deus. Filho por nascimento. Filho por natureza. Agora, ruios, que está aqui em Romanos 8,14, é uma palavra que indica filho numa outra fase. É uma palavra que indica filhos na maturidade. Filhos maduros, filhos crescidos. Quem está entendendo? Então, daqui a pouco, sei lá, de repente, está aqui a irmã Janete, ela tem um filho, o Fabinho também às vezes está por aí. De repente você vai olhar para o Fabinho e você não vai dizer que ele é filho da irmã Janete só porque ele nasceu dela. Você vai começar a olhar alguns traços de caráter e algumas características, você vai dizer assim, caramba, igualzinho o... Por quê? Só porque nasceu dele? Não, porque agora manifesta o caráter, a característica do pai. Ruios é isso, filhos que manifestam a característica do pai. Filhos maduros que manifestam a característica o caráter de Deus em nós. É isso que está dizendo. Então, a Bíblia está considerando como filho maduro aquele que é guiado e dirigido pelo
é aquele que não vive mais para si mesmo. Porque o nosso estilo de vida no passado era eu sei mesmo, eu quero, eu vou e faço, aconteceu isso, eu tomo uma decisão, e papapá, e é isso mesmo. E é assim, não dá para papacice, pai e tal, eu vou, já decidi, não tem jeito. E pá, era assim sim ou não? Ou era só eu? Mas em Cristo você morreu. E eu também. Então agora essa jornada tem que mudar. Então agora não é mais o que eu quero, é o que Ele quer para mim. E se a gente não aprende a andar essa jornada com Ele, é aí que a gente se torna um cristão carnal. Porque a gente é uma nova criatura, mas ainda não anda como nova criatura. A gente ainda anda vivendo, fazendo as nossas próprias escolhas, seguindo os nossos próprios desejos, fazendo a nossa própria vontade, mas eu sou crente porque eu vou à igreja domingo e eu ouço uma mensagem. Está errado. Eu não sou crente porque eu vou à igreja domingo e eu ouço uma mensagem. Eu não sou crente porque eu vou à igreja domingo e eu ouço uma mensagem e eu canto as músicas da igreja. Eu não sou crente porque eu tenho 5 Bíblias na minha casa. Eu sou cristão porque todo dia eu sou guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Eu considero o que Ele tem para mim. Eu abro mão. Eu tomo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a sua vontade, a sua carne, tome a sua cruz e me siga. Isso é evangelho, mudança de direção, mudança de rota, mudança de rumo. Ei, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que a mim mesmo me amou e se entregou no meu lugar. Eu costumo dizer que é você tirar da tomada do 110 e ligar no 220. Que 220? Gálatas 2:20, 220. Liga no 220. O que é 110? 110 eu vivo para mim mesmo. Eu faço o que eu quero. Eu tomo minhas decisões. Eu faço minhas escolhas. Eu estou no 110. Quando eu ligo no estou crucificado, já não vivo mais eu ligo no 220. Só estou querendo dizer... Como é que é o nome disso? 110, 220. Fala, o do eletricista. A minha tensão mudou. Você andava em uma tensão, a tensão 110, quando você estava lá no mundo. Agora você tem que mudar para o 220. Tem que virar essa chave, cara. Quem está entendendo? Essa é a única. Ei, olha aqui para mim. Essa é a única chance de você viver em vitória. Porque é o caminho que Ele aponta. Quem está entendendo? Então, filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Como é que é isso? A gente vai aprender ao longo dessa série como é que Ele nos guia. A gente vai aprender a identificar a voz dEle, a gente vai aprender como é que Ele fala com a gente pelo testemunho interior, pela palavra de Deus. De modo geral, já quero te dizer isso. Já quero te dizer, 95% do que Ele tem para a tua vida já está escrito. Então não tem muito mistério. Esse negócio de que a vontade de Deus é um mistério, não concordo muito não, aqui é a vontade dele. Então se o que você está escolhendo está contrariando isso aqui, você já está fora. Já está fora. Porque a vontade foi revelada. Filipenses diz isso, Colossenses 1:27. O mistério que guardava ao longo das eras foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. O que é Cristo em vós? Que mistério? A igreja. Quem está entendendo, gente? Então a gente vai aprender como que Ele nos guia, como que Ele fala, como que eu identifico. A paz é um grande selo. Às vezes você está para escolher, não tem paz, segura um pouco, cara. Não tem certeza. Quem falou que você tem que decidir rápido? Não, fala aí para mim. É a última pergunta. Cara, quando o vendedor vem com esse papo para mim, eu já estou fora. Não, porque se você não comprar, você vai perder. Querido, se eu perder é porque não era para mim. Se me pressionar, vai perder a venda, já aviso logo. Se me pressionar, vai perder a venda, e não faço nada debaixo de pressão. Porque Saul, ele deu essa declaração: forçado pelas circunstâncias, sacrifiquei. É mesmo? Então se você tivesse esperado mais um pouco, Deus ia confirmar o teu reino hoje. Mas como você se deixou levar e acabou fazendo besteira, perdeu. Deus está tirando o teu trono, porque Ele já encontrou outro segundo o coração dele. Porque tomou uma decisão precipitada. A jornada do cristão não é uma jornada de precipitação, é uma jornada de direção.
Direção certa. Deus quer te guiar, cara. Sabe para quê? Para evitar que você sofra desnecessariamente. Para evitar que você... Quem é pai aqui, levanta a mão. Você já deu conselho para o seu filho? Já sim ou não? Já, para ele se arrebentar, né? Para quê? Para ele viver em segurança, em paz, viver na bênção, né? É assim ou não é? Aqui, ó. Os conselhos do papai. Enquanto você olhar para essa palavra como um compêndio de regras, que é muito pesado seguir, você está fora. Quando você olhar para isso aqui como um conselho de pai para filho, aí você vai entender que ele quer que você viva na bênção. Quando ele está dizendo não faça isso, não é porque ele não quer, que é porque vai te arrebentar se você fizer. Vai acabar com a tua família, vai acabar com a tua saúde, vai acabar com a tua casa, vai acabar com o teu futuro, não vai construir nada de bom para você. Não é assim que a gente faz com nossos filhos, gente? O não nosso é para matar filho? Claro que não. Então não de Deus não é para te matar, não é para te cercear. Tem gente que acha isso. Não, porque a Bíblia, a igreja eu não vou, né? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não pode porque vai te matar, cara. Não pode porque vai te arrebentar. Vai destruir você, vai destruir tua casa, vai destruir teu futuro. É por isso que não pode. Quem está entendendo isso? É a jornada. Não saí nem do primeiro verso, Ronald. Vamos para o segundo. Está por toda a Bíblia. Isaías 48, 17. Assim diz quem? O seu? O santo? Olha o que ele diz. Eu sou o Senhor. O seu? Que lhe ensina o que é? E o dirige no caminho que você quer andar. Não é que você quer, não. É que você o quê? Deve. Então é uma opção, igreja? É uma opção, igreja? Não, é um dever, seguir o caminho que ele aponta. Olha aí. Gente, que texto mais lindo é esse, gente? Para pensar, Deus falando contigo, chamando meu filho. Vem cá, meu filho. Senta aqui com o papai. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha, eu te ensino. Meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Eu te ensino o que é melhor para você, meu filho. E eu te dirijo no caminho que você deve ir. Então não é uma opção. Para que você ande no melhor de Deus, não é uma opção. Então é o que eu estou te falando, queridos. Quem está pegando esse texto? Vai marcando aí na tua Bíblia, vai anotando. Não se esqueça disso não, Deus está falando contigo nessa noite. De repente você está trilhando um caminho, você não está muito satisfeito, de repente você está fora da rota. Já viu quando o GPS sai da rota? Quem já viu? Tem que recalcular, tem que dar uma volta, começa a perder muito tempo. Deus não quer que você perca tempo, Deus não quer que você saia da rota. Aí fora tem o GPS, aqui dentro tem o GPS, guiados pelo Espírito Santo. Ele te dirige para você não sair da rota. Vai perder tempo, vai dar volta. Era 11 dias. Durou quanto tempo? 40 anos no deserto. Era quanto tempo? 11 dias, porque ficou dando volta. Então preste atenção. Deus nos chamou para viver uma jornada vitoriosa. Aí todo mundo dá aleluia. Mas tem a parte final, direcionada por Ele. Ele nos chamou para viver uma jornada vitoriosa, sim. O que também não significa que a gente não vai passar por dificuldade. Mas eu e você precisamos parar de associar a luta à derrota. A gente tem que começar a associar a luta à vitória. Se tem luta, vai ter vitória. Quem está entendendo? Então luta não é sinônimo de derrota, luta é sinônimo de vitória, porque nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo dá essa declaração em todas essas coisas. Ele fala lá, perseguição, nudez, espada, perigo, fome, peste. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então luta tem que ser associada à vitória. Diga amém, queridos. Direcionado por Ele. Então Jesus, quando Ele abre a boca para dar uma declaração, Ele é muito claro naquilo que Ele fala. Em João 14,6, eu sou o quê? O caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então quem está entendendo? Jesus não é só a vida. Jesus não é só a verdade, Ele é também. Então não tem como eu ter a vida dele, eu ter a verdade dele, se eu não quero andar no caminho dele. Eu quero a vida, eu quero a verdade, eu quero as bênçãos, mas não quero o caminho. A Bíblia fala de dois caminhos, um largo e um estreito. Se eu quero a vida e a verdade, eu tenho que andar no caminho estreito. Quem está entendendo isso essa noite? Então Jesus não é só a verdade, Ele não é só a vida, Ele é o quê? Jesus é uma direção a ser seguida. Quando Ele diz eu sou o caminho, Ele está dizendo eu sou a direção, é por mim que vocês vão. E Ele também diz que Ele é a verdade. Então é tudo uma coisa só. A palavra que gera vida, a palavra que dá direção, a palavra que é o caminho, a palavra que é Jesus. Eu sou o caminho. Ele não é três coisas não. Porque tem gente que quer separar a verdade da vida do caminho. Não, é uma coisa só. É Jesus, Ele é a verdade, é o caminho que te leva à vida. É tudo uma coisa só. Não tem duas opções. A opção é única, é um caminho único. Quem está entendendo isso, queridos? Aleluia! Olha o que está escrito aqui em Lucas 4, verso 1. Eu botei em outra versão, tá? Eu botei na versão da Bíblia Viva, porque fica muito claro. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Jordão, está falando aqui quando ele saiu das águas do batismo. E foi o quê? Impulsionado pelo Espírito para dirigir-se às terras áridas e desertas. Então como que Jesus se movia? Se movia na vontade dele? Ele fazia o que ele queria? Ele tomava decisão por ele mesmo? Jesus, preste atenção, Jesus, como nosso maior exemplo, era dirigido por Deus em tudo o que fazia. Você vai ver ele dar diversas declarações, principalmente no Evangelho de João. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A oração que ele ensinou a gente a fazer, os discípulos, ensina-nos a orar. Vós orareis assim. Primeira coisa, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e... No momento de maior agonia no Getsemane, ele fala, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, porém, todavia, entretanto, sobretudo, seja feita. Então, Jesus, como nosso maior exemplo, ele sempre abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E por isso ele trilhou uma jornada vitoriosa. Quem está entendendo isso essa noite? Essa palavra te liberta, cara. Essa palavra te bota no rumo, na direção, te bota na bênção, na direção certa da vitória. Como já falei, independente de dificuldades. Independente. Então o que eu quero te falar por toda a Bíblia, este conceito está presente. Que conceito? Deus deseja guiar o seu povo em tudo. Que isso, pastor? Até a roupa que eu vou comprar, até onde eu vou morar, até onde você vai morar. Quer te guiar em tudo, porque tudo envolve você, é interessante para Ele. Vou repetir, tudo que envolve a tua vida interessa para Ele. Você quer saber se teu filho de repente falar, pai, vou me mudar, você quer saber onde ele vai morar? Sim ou não? Te interessa? Então por que Deus não vai querer saber onde você vai morar? Te interessa saber da vida do teu filho, em que ele trabalha, o que ele vai fazer, qual a profissão que ele vai escolher? Te interessa? Você gostaria que teu filho chegasse para você assim, pô pai, estou pensando em escolher uma profissão, me ajuda? Quem gostaria de ouvir isso do filho? Eu também. Então Deus quer ouvir isso de você. Como um bom pai. Ele se interessa por tudo que envolve a tua vida. Essa ideia de que Deus está afastado, está longe, isso é mentira. Ele está dentro de nós e Ele falou, eis que estou convosco todo dia. Ele está bem perto. E Ele se interessa pela nossa vida. E por toda a Bíblia essa verdade está presente. Ele quer nos guiar em tudo.
Deus quer te guiar em tudo, sabe por quê? Porque Ele não quer que você quebre a cara e sofra consequências desnecessárias. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que aquele que deseja viver piedosamente sofrerá perseguição. Então, presta atenção, só por sermos igreja, já existe um sofrimento prometido para nós. Eu tenho te falado, aquilo que nós sofremos de ataque, irmã Maria, é simplesmente porque a gente tem um estilo de vida que contraria o mundo. A gente está na contramão. Então por isso a gente sofre pressão. Por isso que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. A palavra no original aí é tilipsis. Significa, no mundo vocês serão muito pressionados. Por que eu sou pressionado no mundo? Porque eu estou na contramão. Estou seguindo uma direção contrária. Então já tem um sofrimento para nós que queremos viver de acordo com a palavra. Agora não vai eu, por causa de escolhas erradas, acumular mais sofrimento desnecessário para a minha vida. É isso que não pode. É eu não querer andar na direção de Deus, não me submeter à direção do Espírito Santo e acabar arrumando mais problema do que deveria. Quem está entendendo isso? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por toda a Bíblia a gente vai ver Deus guiando o seu povo. Lá no Êxodo está escrito, preste atenção, como é que era a jornada do povo no deserto? O Senhor ia, então você entende, Deus vai aonde? Então tem gente que quer botar Deus atrás. Eu não, pastor, jamais. Olha aqui para mim, cara, estou te falando um negócio sério. Tem gente que bota Deus atrás, mas aí você vai dizer para mim, jamais, pastor. Jamais eu vou querer Deus para trás, botar Deus para trás. Tá bom, cara. Com palavras às vezes a gente não coloca, mas com atitude coloca. Sabe quando a gente bota Deus para trás? Quando a gente sai tomando decisão, escolha, sem buscar Ele, e depois chama Ele para vir. Quem está na frente? Eu e você. Na prática, a gente coloca Deus para trás. Por isso que Ele está falando, eu vou à frente, você quer que eu vá à frente? Então lá tem uma palavra maravilhosa em Isaías dizendo que quando ele vai na frente, ele quebra os ferrolhos de boi, aplainando os montes, quebra as trancas, derruba o portão, vai derrubando tudo. Agora se você vai na frente, aí tu vai ter que ir na tua força. Aí é problema. Se ele vai na frente, ele vai derrubando tudo. Se você vai na frente, você vai ter que derrubar. Tu tem? Eu não tenho capacidade de derrubar. Quem está entendendo isso, gente? Jornada dirigida, repita, jornada dirigida. É isso que Deus tem para você. Jornada guiada e dirigida. Olha lá, ele vai adiante durante o dia numa coluna de nuvem. Para quê? Para os guiar pelo caminho. Percebe? É o caminho. Então Deus tem um caminho e você só vai encontrar se Ele te guiar. Por que eu preciso ser guiado por Deus? Porque o caminho que Ele tem para você é único. Então no mundo de muitas direções Ele precisa te mostrar. Por isso que Ele tem que ir na frente. Quem já teve a experiência de seguir alguém? Ah, vou para tal lugar? Não, vai na frente que eu vou te seguindo. Quem já teve essa experiência? Quem vai seguindo se preocupa com o caminho? Se preocupa? Não, porque não sabe. Qual é a única preocupação que quem está seguindo tem? Não posso perder ele de... Então, a tua única preocupação é não perder Deus de vista. Deixa Ele na frente guiando o caminho. Tua única preocupação é não ficar afastado suficiente para perder contato. Estou muito longe, já entrou outros carros no meio. Qual é o carro dele? Já não sei, já me perdi. Por quê? Abri muita distância. Não deixe abrir distância, anda colado nele que você vai chegar no lugar certo. Essa é a jornada, cara. Não pode perder contato. Tem um hino da harpa que falava isso. Guarda o contato com teu salve. Tu entregou tua idade. E a nuvem do mal não te... Que isso? Pela senda alegre. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Meu Deus, entregou a tua idade agora, hein? Aleluia, é isso aí. Guarda o contato, cara. Guarda o contato com Ele. Guarda o contato. Meu Deus, isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Aí, cara, para guiar o povo, durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que
caminhassem de dia e de noite. Olha o Salmo 77. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Então Deus sempre usa homens de Deus para conduzir o seu povo. Ele sempre fala com homens. E é bom você valorizar isso também. Porque a galera se rebelou lá contra ele. Só fala contigo Deus, Moisés. É mesmo? Vão se rebelar mesmo? Não, porque Deus também. É mesmo, cara. Então, toma cuidado. A gente vai falar sobre isso na quarta-feira. Autoridade e submissão. Então, olha aí, Deus conduz. Eu tenho te falado que conduzir é diferente de carregar. Deus não te carrega, Ele te conduz. Vou falar disso mais para frente, tá? Salmo 78, fez sair o seu povo como? Isso é muito lindo. Fez sair como ovelhas. Vai estudar um pouquinho sobre a ovelha, tu vai ver o quanto a ovelha é dependente de um pastor. Pastor Jesus que eu estou falando, não é de mim não, pastor Jesus. E o guiou como um rebanho. Davi tinha essa revelação. Ele falava assim: tu me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Tu me conduz como rebanho, e tu me conduz para uma comida fresquinha, águas cristalinas. Davi tinha essa revelação. A gente é guiado como rebanho. Dirigiu com segurança, e não temeram, ao passo que o mar. Então, no caminho que Deus aponta, tem vitória sobre os inimigos, cara. Dirigidos e guiados por Deus, tem vitórias sobre... Eu estou botando vários textos por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, para te mostrar como é que Deus nos guia. Olha aí, Isaías agora 58:11. O Senhor te... Dia sim, dia não. Continuamente. E por causa disso, o que vai acontecer? Fartará a tua alma até em lugares áridos. Ou seja, se o Senhor está te guiando, mesmo que você passe de dificuldade, você vai passar com fartura. É o que está escrito. Fortificará os teus, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Meu Deus do céu. Se tu não recebe uma promessa dessa, que em tempo de seca você vai ser farto, que você vai ser como um jardim regado, bem cuidado, como um manancial, mas tudo está condicionado ao começo lá, o Senhor te guiando, o Senhor te guiando, o Senhor te guiando, te conduzindo. Quem está entendendo isso, gente? Se tu entender isso, tu vai ser um abençoado, cara. Meu Deus do céu. A palavra de Deus é linda. Então preste atenção. A garantia de uma jornada bem-sucedida é andar na direção que Deus aponta. Aleluia. Eu vou terminar com isso essa noite. Tem mais coisa para falar aqui, mas eu vou continuar domingo que vem. Tem muita coisa, vai passar muito, mas já... A gente tem vários domingos aí pela frente para a gente mastigar esse pãozinho, devagar e devagar. Vem para cá o Ministério de Louvor. Sabe, queridos, como um pai zeloso, olha aqui para mim, não se distrai não, o Ministério de Louvor vai vir, tranquilo. Como um pai zeloso e cuidadoso, Deus estabeleceu princípios para nos abençoar. Não tem assim, sabe, queridos, é tipo assim, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, não tem isso, sabe? Não tem, porque nós somos abençoados, cara. Tem assim, sabe, Senhor, me mostra a tua direção, que eu seja uma bênção, ó, como é que muda? Que eu seja uma bênção, que a minha vida seja uma bênção, a minha vida para outros seja uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, vou te engrandecer, eu vou fazer teu nome, tal, 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 e no final falou assim, sê tu uma bênção, Abraão. Sê tu uma bênção, Abraão. Uma bênção para quem? Para ele mesmo? Para quem? Para outros. Ainda falou assim, em ti, Abraão,
serão benditas, o quê? Todas as famílias da terra. Então tua família hoje é abençoada por causa de Abraão, cara. O que Abraão tinha de especial para hoje todas as famílias da terra ser abençoadas? Ele não tinha nada, ele só decidiu seguir a direção de Deus. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai. Para onde? Eu ainda vou te mostrar. Só me obedece, Abraão, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou multiplicar a tua descendência. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa é essa? Da qual ele poderia dizer: não vou não, vou ficar por aqui. Poderia sim ou não? Mas ele sai, cara. Abraão só fez isso, só obedeceu, só se submeteu. Abraão, faz o seguinte: tu não esperou 25 anos por esse filho, agora me dá ele. Não vê Abraão gritar, não vê Abraão ir orar, não vou ver se é de Deus. Não, Deus pediu, cara. É mesmo? Aonde? Lá no monte. Sacrifica, me entrega, Abraão. Estou indo. Pum, sobe ele. Pai, cadê o sacrifício? Deus proverá para si. Sobe para entregar o menino. Amarra o menino. Estava pronto para obedecer de novo. Então é lindo, né, Abraão, pai da fé? É lindo. Vai ver a jornada que ele viveu, cara. De responder a Deus em tudo que Deus pedia. Tudo que Deus pedia, Abraão respondia com obediência. Essa é a jornada abençoada, cara. Agora eu estou querendo viver só para mim, só para minha vontade, só para o meu prazer, e estou querendo ser abençoado. Não vai, igreja, não vai dar certo. Eu sou teu irmão, eu estou te falando, não vai dar certo. Você querer viver só para você, só para a tua vontade, querer ser abençoado, não vai dar certo. Não vai dar certo não. Vai chegar no final, vai se arrepender. Vai chegar no final, vai olhar para trás, vai ver que trilhou uma jornada meio estranha. Porque na hora de decidir mesmo, na hora de botar tudo o que em prática, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra, enganando. Na hora de botar em prática, eu faço o que eu quero. Está errado, igreja, está tudo errado. Está tudo errado. A jornada da igreja é jornada de obediência, cara. Obediência a Deus. Não fui chamado para fazer o que eu quero. Se eu, Luiz Fernando, há 18 anos atrás, eu entreguei minha vida, entreguei minha vida a Ele, como é que eu vou fazer o que eu quero? Se eu entreguei minha vida a Ele, eu fazia o que eu queria antes, e por causa disso estava indo para o buraco, destruindo minha vida, minha família, minha saúde, destruindo tudo. E talvez se eu não tivesse entregado minha vida a Ele, já não tinha nem vida mais. O jeito que eu estava indo, eu ia era morrer. Aleluia, fique de pé, vamos adorar esse Deus para a gente ir para casa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo exemplo de Abraão, obrigado pelo exemplo de Jesus.